As lâmpadas estão falhando e o caminho parece longo e estreito. Você terá experiências sobrenaturais na Frequência Mistério. Episódio de hoje: Lobo do Inverno. Em algum momento, durante o inverno de 1931, pessoas que viviam na zona rural de Petrópolis diziam ter visto à noite um ser grande, musculoso, rápido e que se parecia muito com um lobo, mas que tinha pernas e braços, como um homem. No começo, isso foi apenas um boato que era comentado por poucas pessoas, geralmente pequenos agricultores. Todavia, após um brutal ataque à noite, em um sítio onde se criava porcos, o que antes era tratado como boato passou a ser visto com seriedade. 4 animais foram dilacerados. O grunhido de dor e desespero deles acordou e alertou os funcionários do sítio. Porém, quando chegaram ao local, encontraram apenas membros dos porcos espalhados pelo chiqueiro. Apesar da escuridão, eles conseguiram ver de longe que uma figura corpulenta, porém muito veloz, corria feito um lobo para fora do sítio. Imaginaram que teria sido aquilo que devorou os porcos, mas tinham apenas suspeitas, e se questionavam se a figura que tinham acabado de ver era real ou apenas uma ilusão. Meses se passaram e mais nenhum ataque violento ocorreu, mas outras pessoas continuavam dizendo que tinham visto um lobo enorme. Em 1940, já chamavam essa figura misteriosa de o Lobo do Inverno. Além do caso dos porcos, outros casos ocorreram ao longo dos anos. Cavalos, cabras, vacas e ovelhas também foram atacados e dilacerados, sempre no inverno. A polícia investigou todos os casos, porém não encontrou culpados ou suspeitos pelas mortes desses animais. Há poucos dias do fim do inverno daquele ano, um acontecimento mudou completamente a visão que muitos tinham sobre o lobo do inverno. Uma pessoa foi morta da mesma forma brutal que os animais. Embora isso tivesse gerado pavor nos agricultores e pecuaristas, também os deixou furiosos, e assim criaram um grupo de caça, formado por mais de 50 pessoas contra o lobo do inverno. Cada vez mais o grupo aumentava. Entretanto, nunca conseguiram encontrar o ser que supostamente devorava o rebanho deles. As décadas se passavam e sempre tinha alguém para dizer que viu o lobo do inverno em alguma região rural de Petrópolis. As pessoas que viviam na cidade mal ouviam falar nesses casos, e quando ficavam sabendo de algum ocorrido, não ficavam com tanto medo, pois além de ter acontecido em locais tão distantes, as notícias sempre chegavam meses depois, e muitas vezes distorcidas, de uma forma que ridicularizava os casos. Enquanto as pessoas do interior temiam que no próximo inverno seus rebanhos pudessem ser devorados pelo lobo monstruoso, na cidade a vida das pessoas seguia normalmente, especialmente para aqueles que tinham negócios ligados ao turismo e que sempre se preparavam para um aumento de faturamento devido aos muitos turistas que visitavam Petrópolis durante a estação mais fria. Na cidade, cada vez mais tratavam a história do lobo como uma lenda de matutos. Contudo, no inverno de 1989, o medo deixou de ser restrito aos que viviam no interior, pois neste período
um morador de rua chamado Clodoaldo foi encontrado dilacerado em uma rua perto de uma igreja. Isso fez com que as pessoas começassem a comentar que tinham visto um lobo grande e muito veloz em diferentes partes da cidade. O medo rapidamente se espalhou. O lobo do inverno, antes ridicularizado e menosprezado como uma lenda, agora parecia ser uma ameaça e deixava muitos em alerta. Enquanto a morte de Clodoaldo era investigada pela polícia, outro caso tornou a situação mais preocupante. 7 pessoas foram encontradas estraçalhadas em um bar durante a noite. Uma das preocupações era que essas notícias não saíssem de Petrópolis, já que era muito perigoso boatos de que havia um assassino solto, matando pessoas aleatoriamente. Por isso, suspenderam vários eventos turísticos e artísticos, limitaram reservas de hotéis e tentaram impedir que a imprensa divulgasse qualquer acontecimento. Muitas pessoas temiam que o lobo do inverno aparecesse e fizesse o mesmo que fez com as pessoas no bar e com um morador de rua. Uma dessas pessoas era Bruna, que, por ser prima de um dos policiais que investigava o caso, ficou sabendo de mais detalhes sobre as mortes. Isso a deixou ainda mais apreensiva. Caio, me conta mais. Você está acompanhando isso de perto. Me conta mais. Olha só, Bruna. Você sabe que não posso ficar falando muito sobre isso. Mas o caso é bem pior do que parece. Não é à toa que estão fazendo de tudo para abafar esse caso. Como assim? Tem ordem para não deixar divulgar nada. Você não vai ver isso em jornal, revista, rádio, nem na TV. Nada. Parece que tem alguma coisa por aí devorando gente. Devorando? Pensei que fosse um assassino. Não. Parece que é pior do que isso. Em um dos corpos, o menos dilacerado, parece que... Bom, até para mim é difícil acreditar nisso. Parece que um leão devorou a vítima. Mas, pelas marcas das mordidas, é muito maior. É muito estranho. Nossa, disse Bruna, chocada. E qual a solução? O que pode ser feito para evitar outro ataque? Eu tô com medo, Caio. Vó Rosana não tem como se defender de uma coisa dessas. Sei que é grave, Bruna, mas a gente já se preveniu para evitar que aconteça de novo. Não posso dar detalhes da operação, mas já existe um plano. A gente vai fazer de tudo para descobrir o que ou quem está fazendo isso aí. O temor de que o lobo pudesse aparecer a qualquer momento fez com que Bruna decidisse comprar uma arma, um revólver. Além de tentar se defender caso o monstro aparecesse para ela, Bruna pensava em sua avó Rosana, que já era bastante idosa e tinha um grau baixo de cegueira. Os dias mais frios seguiram e, para o alívio de muitos, não tinha ocorrido mais nenhum ataque. Quando o inverno acabou, o medo continuou presente nas pessoas da cidade, pois, diferentemente das pessoas do interior, não estavam acostumadas a ouvir falar de aparições do lobo apenas durante essa estação. Meses se passaram e agora a maioria já não se preocupava mais com o caso do lobo do inverno. Entretanto, os ataques violentos deixaram consequências. Pelo pavor que sentia desde que ficou sabendo dos casos, Bruna passou a sofrer de crise de ansiedade e taquicardia. Isso a levou a fazer terapia e a utilizar remédios. O dono do bar, Plínio, sobrevivente do massacre, conseguiu se trancar no banheiro quando o monstro atacou as vítimas. Por isso não foi morto. Entretanto, ele ouviu todos os gritos de dor e de desespero delas enquanto foram atacadas, e essa lembrança o castigava, assim como a imagem viva em sua mente daquela criatura enorme e ameaçadora que rosnava. O banho de sangue que presenciou depois que saiu lhe foi muito impactante. Seus clientes estavam estraçalhados, e o chão, o teto e as paredes estavam muito manchados de sangue. Plínio se sentia culpado
por não ter conseguido salvar sequer uma vida. Ele mesmo se condenava a covarde e se cobrava por não ter tentado algo para evitar aquela brutalidade. A vida de Plínio nunca mais foi a mesma. Ele passou a sofrer de alucinações, mudanças bruscas de temperamento e se isolou de seus amigos e familiares. Às vésperas do inverno de 1990, o massacre no bar era apenas lembrado pelos amigos e parentes das vítimas. A angústia os esmagava enquanto esperavam por respostas. Já a morte de Clodoaldo tinha sido esquecida, pois ele não tinha parentes na cidade, e para grande parte da sociedade ele já era ninguém, mesmo antes de morrer. Os boatos que circulavam sobre o massacre eram cada vez mais distorcidos, porém exageradamente assustadores e violentos. O inverno daquele ano já tinha começado. Era quase 1h da manhã de uma noite congelante, quando uma mulher muito idosa, que aparentava ter uns 80 anos, trancou um portão de ferro com chave e logo depois caminhou mancando lentamente por uma rua de paralelepípedos íngreme, estreita e deserta. Chegando a uma outra rua mais alta e perpendicular, ela se encostou em um poste, ofegante, e abaixou a cabeça. De repente, o seu corpo franzino se transformou em uma criatura musculosa de mais de 2 metros e pesando 200 quilos. Pelos amarronzados cobriram sua pele e pelos pretos cobriram suas mãos, antebraços e pernas. Suas unhas se tornaram garras longas e afiadas, e o seu rosto agora era exatamente como o de um lobo-guará. Sua nova forma salivava bastante e esbanjava vigor. Rapidamente, o monstro começou a correr pela rua, até desaparecer na escuridão. O inverno já tinha começado, e o lobo do inverno estava de volta. Narração, edição e trilha sonora por Guilherme.